E aí, nação empreendedora, como é que vocês estão? Comecei diferente hoje, hein? Não perguntei se está tudo beleza com vocês. Mais um episódio do Bicast, espero que vocês se divirtam demais, porque a história de hoje promete, porque tem a ver com profissão, tem a ver com inspiração, tem a ver com um monte de coisa bacana. E vocês estão vendo que eu tô de rosa, né? Outubro rosa, não foi proposital, tá? Eu acabei colocando e acabei lembrando que hoje a gente está começando o primeiro episódio do mês de outubro, outubro rosa, então estou aqui em homenagem às mulheres aí, né? Então se cuidem, hein? Cuidado. Nós estamos no 40º episódio, agradecer a todos vocês por nos acompanhar aqui no canal. Já vou pedir para vocês fazerem aquela lição de casa que para vocês não custa nada, para a gente é a salvação da lavoura, que é se inscrever aqui no canal e assista o episódio. Assista o episódio. Se você não gosta de assistir o vídeo, vai para o Spotify, escuta o áudio, ou coloca o fone de ouvido, vai assistir no YouTube mesmo e escuta o áudio. Esse episódio é sensacional, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco para vocês por que do convite da convidada de hoje. Lembrando que esse mês, não é mesmo, meu host? Esse mês nós temos 4 mulheres, hein? 4 mulheres. Também não foi proposital, mas é proposital. Outubro Rosa serão 4 mulheres que nós vamos entrevistar aqui, 4 guerreiras. Uma não tem nada a ver com a outra, o cenário de cada uma trabalha com decoração, outra trabalha com coworking, outra trabalha com arte, outra trabalha com faxina de verdade. Olha que legal, uma pluralidade aí de pessoas, de profissionais, de profissões. Então, se inscreve aqui no nosso canal para você não perder nada. Se você puder, já ativa o sininho, porque aí você recebe uma notificação no seu celular, no seu computador, sobre os novos episódios, beleza? Já vou aproveitar aqui também e vou pedir um favor para vocês. Nossa nação lá no Spotify está muito pequena, muito xoxa. A gente está com poucos inscritos lá, então corre lá, tem um QR Code aqui, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aqui do YouTube e você vai direto para o nosso canal do Spotify, que eu falei que não ia falar mais, mas a última vez, porque a Letícia levantou a bola para mim, né? Eu falei para ela hoje que tem no Spotify, também tem vídeo. É novidade para muita gente, viu? Não é só para mim, não. O Spotify agora você também pode assistir em vídeo. Se você quiser dar uma canja lá, assistir vídeo, ou se não quiser, vai para a academia, vai para o trabalho escutando aí, mas não deixa de escutar os papos empreendedores aqui do Bicast. Maravilha? Vocês já me conhecem, eu estou aqui conduzindo mais esse episódio, Pedro Souza, e espero que vocês tenham um excelente episódio. Já queria fazer um corte seco na câmera para a nossa convidada aqui, ó. Muito bem-vinda, Letícia Volpi. Tudo bem? Tudo bem, Pedro. Obrigada. Estou muito feliz com o convite. Fiquei surpreendida e muito lisonjeada. Obrigada. Imagina, vocês vão entender. Eu acho que é legal até a gente começar pelo objetivo do convite, porque aí a gente fica mais tranquilo aqui também no podcast, né? Vocês sabem aqui que eu não escolho pessoas de maneira aleatória, né? Então não é que a gente não convida aqui no nosso podcast pessoa que está hype na cidade, não é o objetivo. A gente só convida pessoas que tenham histórias inspiradoras, porque por trás desta máquina aqui, desse produto, existe um grande desejo de ativar, motivar, inspirar e conectar pessoas com o universo empreendedor. Então as pessoas são convidadas e escolhidas a dedo, né? Eu conheci a Letícia num cowork, né? A gente conheceu os trabalhando ali próximo ali na sala ali. E foi bastante curioso porque vários dias, né, que você já estava trabalhando lá, a gente nunca teve um tempinho, uns minutinhos para se falar. O dia que falou também abriu a porteira, né? Aí eu já fiquei sabendo um pouco da história dela e aí ela contou um detalhe da história dela, que eu não vou dar spoiler ainda, mas que para mim fez todo sentido. Eu falei assim, ela tem que estar presente no Bicast, né? Pra gente conversar um pouquinho, mas vamos começar então falando sobre um pouquinho da Letícia, né? A Letícia nasceu onde? O que a Letícia está fazendo na cidade de Botucatu? Diga aí pra gente. Legal. Bom, eu nasci em Campinas, morei minha vida toda lá e vim para Botucatu. Já há 10 anos eu frequento Botucatu por causa que meu noivo veio para estudar, então eu vinha frequentemente. E na pandemia, como tudo parou, no momento eu estava tendo aula em São Paulo, as aulas acabaram, né, passaram a ser online e eu vim para Botucatu para ficar, né? Então acabei me inspirando na região daqui para criar também e foi muito motivador para mim. Entendi. Então a pandemia serviu para te aproximar da cidade aqui. Você achou que aqui
aqui de alguma maneira te abriu um horizonte de inspiração, se você falou que te motivou. Tem alguma coisa especial que aqui te ajudou no teu trabalho? Sim, especificamente, né, no momento da pandemia, eu sou artista plástica, né, trabalho com várias técnicas artísticas, pintura, hoje trabalho muito com uma técnica chamada cianotipia, mas na pandemia eu estava trabalhando muito com pintura e a minha inspiração era a vista da cidade, né, então eu morava naquele momento num prédio alto, que eu via a cidade toda, então eu tinha a possibilidade de ver prédios, casas, praças, árvores, e aquilo me inspirou bastante. E foi a partir daquele momento que eu criei um projeto artístico e que deu uma grande visibilidade para o meu trabalho e foi marcado nessa história aqui em Botucatu. Caramba, então a pandemia para você fez super bem. Foi, divulgou bastante o meu trabalho, assim, minha forma de pensar com a arte. Que legal. E olha que interessante, né? Pelo menos eu acreditava isso até conhecer você. Para mim, o artista, pintor, enfim, a pessoa já, desde criança, já saía pintando quadro, já saía com esse dom artístico. Com você foi diferente. Como é que foi? Olha, eu sempre gostei de pintar, de desenhar. Minha infância era muito voltada para isso, tá? Eu não sei se foi uma questão de exigência minha própria, mas eu não achava que eu desenhava ou pintava tão bem, né? Mas eu sempre gostei, eu tive esse gosto. Eu não acho que a pessoa tem que nascer com esse dom. Eu acho que ela tem que ter uma vontade, né? Qualquer pessoa que tiver vontade de criar algo que nunca fez antes, consegue, aos poucos, passo a passo, desenvolver essa habilidade, né? Eu acho que a vontade é principal. Entendi. E você... Bom, eu sou muito exigente com as coisas que eu faço, né? Você também tem essa exigência, assim, tipo de achar que a arte não ficou boa? Porque a arte é única, né? É uma expressão única, não tem como fazer duas igual, né? Não vai ser a pintura, não vai ter duas iguais, né? Pra você também é exigente assim? Eu já fui mais, tá? Eu já fui muito exigente ao ponto de fazer trabalhos, fazer projetos e não gostar, e dava para as pessoas. Qualquer pessoa que viesse para mim e falasse, nossa, que quadro bonito. Ah, você gostou? Toma, não gostei, então pode ficar, sabe? Assim, eu não tinha apego nenhum. Mas, com o tempo, eu aprendi que eu podia ter outras referências na arte, né? Eu podia olhar de uma outra forma para o meu trabalho e gostar dele, mesmo que ele não seja aquilo que eu idealizei, né? Porque é muito difícil você idealizar algo e a hora que você colocar no papel, sair aquilo que está na sua mente, né? Então, eu aprendi com o tempo a entender que esse processo vai ser diferente. Entendi. Muito legal. Quem que é a tua inspiração na arte, assim? Olha, eu tenho muitas inspirações, cada um numa área, assim, mas eu tenho duas grandes inspirações. Uma na arquitetura e outra nas artes plásticas. Na arquitetura é o Oscar Niemeyer. Eu acho ele... Show de bola. Me inspira muito a liberdade que ele sempre teve para criar, né? E na pintura é o Van Gogh, Vincent Van Gogh, que tem tinha uma forma de ver a paisagem, o mundo de outra maneira, né? As pinceladas que ele dava, era tudo muito envolvente. Entendi. O Van Gogh, ele tinha alguma deficiência? Eu não me recordo agora. Não era uma deficiência, né? Ele sofreu de depressão, foi diagnosticado, não exatamente, né, mas poderia ter sido bipolar. Então, naquela época, não foi fechado um diagnóstico, Entendi. né? Não, acho que eu confundi. Foi o Beethoven. O Beethoven que era surdo, né? Beethoven que era surdo. Esquece que mas eu falei. Mas a orelha do Van Gogh tem a ver, que no final, né, que ele acabou tendo umas crises, ele acabou cortando a própria orelha. Então, tem a relação da orelha com o Van Gogh, verdade. Sim. Então, ele acabou mutilando a orelha, né? Exato. Foi isso. Eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu não lembrava o que era, né? E qual que é a obra do Van Gogh, assim, que você mais... Eu gosto muito da Noite Estrelada. Da Noite Estrelada. O movimento que ele faz nas pinceladas, né? É muito envolvente. Tá vendo, gente? A arte, até o movimento da pincelada, né? Você sabia que essa não é uma inteligência que todos têm de observar a arte, né? Tem gente que vai no museu e fica olhando um tempão para você. É dessas também? Fica apreciando? Eu tenho
eu criei um hábito de quando eu vou no museu ou numa galeria, primeiro eu visito, né? Olho todas as obras, eu tento me conectar com elas e ver o que eu consigo interpretar e depois eu leio o texto explicativo. Entendi. Porque eu gosto de interpretar da minha forma e depois entender qual foi a ideia real, Entendi. qual foi a intenção do artista, né? Então é até interessante. Para não ficar tendencioso, né? Tendencioso Entendi. Olha que legal. É. Aprendi uma. Agora eu vou começar a praticar isso aí. Quando eu for nas galerias, primeiro vou tirar a minha impressão, depois eu leio a legenda lá. Legal. Boa técnica, boa técnica. E é uma curiosidade minha, né? Então eu até evitei te perguntar antes, né? Na minha cabeça, sempre quando eu ouvia o termo, né, artista plástico, era o pé da letra mesmo. Eu achava que vocês faziam arte com plástico. E o que significa a essência disso, do artista plástico? Ele trabalha com que materiais? Como é que funciona? Sim, é também chamado de artes visuais, né? Então, existem diversas áreas nas artes plásticas, nas artes visuais. Então, desde escultura, pintura, xilogravura, que é aquela gravura feita em madeira, esculpida e depois prensada. Então, é amplo, né? Bem amplo. E tem muitos artistas que trabalham em diversas vertentes, né? Alguns artistas acabam focando em uma técnica só. Eu gosto muito de transitar por técnicas, misturar uma técnica com a outra. E eu gosto muito de experimentar, né? Essa possibilidade que a arte dá de você colocar materiais diferentes juntos, criar uma nova possibilidade, também eu acho super interessante. Legal, legal. Tem algum material que você não pode faltar? Olha, hoje, né, eu trabalho muito com uma técnica chamada cianotipia, que é uma arte, uma antiga método fotográfico, tá? Que foi criado em 1842, que ele revela a imagem, ele cria a imagem com a luz do sol, tá? Certo. Hoje, para mim, não pode faltar o sol para criar minhas legal, artes. Por conta da cianotipia, Exatamente. tem que ter o sol. Legal, legal. E na cianotipia, tem alguma coisa assim, como você falou que gosta de transitar entre estilos, né? Tem alguma coisa que misturado com a cianotipia, assim, é o casamento perfeito? Olha, eu gosto muito de fazer cianotipia com bordado, né? Então, a cianotipia pode ser feita em papel. Então, quando eu começo a unir o tema da cianotipia, que pode ser plantas, né? Uma fotografia, e combinar com uma outra técnica que não é esperado, né? Por exemplo, o bordado não é esperado que você borde no papel, e sim no tecido. Perfeito. Né? Então, eu gosto bastante de criar esse inesperado. Então, para mim, uma fotografia impressa em papel com a luz do sol e depois bordada fica um resultado muito interessante, chama muita atenção, né? Eu sei que vocês que estão ouvindo ou que estão assistindo aí pelo YouTube, que estão assistindo, deve estar com interrogação, o que é cianotipia? Então eu vou te convidar, tá bom? A gente vai deixar aqui também o Instagram da Letícia, posso deixar? Como que é o seu Instagram? É @levolpe. @Le-Volpe. Eu vou te convidar a olhar, porque assim, quando ela começou a explicar a cianotipia para mim alguns dias atrás, eu achei legal, mas eu fiquei um pouco confuso. Daí, quando eu comecei a olhar as artes, é sensacional. Então, inclusive, você, embora a gente vai pular um pouquinho a etapa, mas assim, você tá para participar de um processo aí para expor as suas artes, né? Talvez demore ainda um pouquinho, mas tá para participar, né? Exatamente, inclusive inspirado nas paisagens de Botucatu, né? Na região, nas montanhas, nas cachoeiras, que vai ser feito com a técnica da cianotipia. Ah, que legal, maravilha. Então, muito bom. Você falou que tem artista, a arte plástica não quer dizer que faz com plástico, né? Obviamente, eu precisava tirar esse mito da minha cabeça. Pode ser com ferro, com madeira, com tecido, com papel. No geral, ser artista plástico, ele exige que você faça uma graduação, ele exige que você estude que área? Certo. Para uma pessoa se tornar um artista plástico? Olha, você pode ser um artista autodidata, né? Estudar por conta própria, aprender, treinar e praticar, tá?
há a necessidade de você ter uma graduação para você receber o título de artista plástico, Entendi. tá? Mas existem sim graduações, faculdades, cursos que te preparam para essa área. Legal. Para lecionar, aí precisa, numa instituição, né? E você precisa ser graduado para poder lecionar como artista Entendi. plástico. E você não tem vontade de lecionar? Eu dou aulas livres, né? Curso livre para as minhas alunas online, onde eu ensino as técnicas que eu trabalho. Então, hoje, meu trabalho ele é muito voltado para a parte de lecionar Entendi. As técnicas. Entendi. Só que aí é de uma maneira livre, né? Livre. Mas foi muito bom você comentar, porque existem algumas áreas que realmente não tem como, né? Se a pessoa quiser dar aula numa faculdade, alguma coisa do tipo, ela vai ter que ter uma graduação ali. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer de autodidata, né? E por aí vai tantas pessoas que têm habilidades aí que às vezes não faz nada, não pejorativamente falando, mas ou fica com medo, né? Travado, porque acredita que precisa fazer aquela graduação. Então, para esse sentido da arte, se a pessoa não tem interesse de dar aulas sobre o assunto, ela pode explorar o que ela tem de melhor, né? Seria isso basicamente, né? Exatamente. E eu vejo muitas pessoas que falam para mim assim, nossa, eu amo arte, meu sonho foi sempre pintar, mas falta aquela pontapé, né, para começar, um motivo, né? Então, Sim. eu acho isso muito importante. Você não precisa ter uma experiência prévia, você basta começar, né? Entendi. E o artista, como que é teu olhar? Você sai vendo arte em todas as coisas? Eu gosto muito de olhar os detalhes, né? Então, tudo que eu olho, eu vejo a textura, eu vejo a luz que bate, eu vejo se tem movimento, né? Então, é treinável também esse olhar. Legal. Então, você começa a pegar essas informações visuais para tornar inspirações e acabar virando uma arte. Mas para mim é sempre, tá? Então, se eu tô aqui, eu já olhei a textura da parede, já olhei o tapete, então tudo vai... Tá combinando, Tá combinando. ótimo. Então tá bom. Legal. Eu falo isso porque cada um no seu quadrado, né? A minha área é totalmente diferente e eu também observo muitos detalhes, né? Então eu imaginei que o artista ele conseguisse enxergar coisas que a gente não enxerga, né? Especialmente nessa área de artes plásticas. Qual foi a arte assim, que você criou que você mais se surpreendeu? Olha, foi uma fotografia que eu tirei dentro do mar, em uma viagem, e foi muito interessante essa história, porque foi assim, eu comprei uma capa para câmera para eu poder tirar foto embaixo d'água. Certo. Só que para você tirar foto embaixo d'água precisa estar sol para chegar a luz lá embaixo, você conseguir ver alguma coisa. E só chovia, né? E aí eu resolvi tirar foto de uns pássaros, de umas gaivotas que estavam em cima da água. Só que foi muito difícil, muito difícil. Eu tirei mais de 1000 fotos, mais de 1000 cliques para conseguir tirar uma foto, tá? Foram 4 horas no mar, entra, sai. Enfim, foi muito difícil. Ficou uma foto maravilhosa. Mas você tirou... Você pegou, tipo, de baixo para cima, tirando a foto? Eu pus a lente da câmera e fiz... Ela no meio da lente foi o nível do mar. Então ficou metade para baixo de água, metade para cima de céu e as gaivotas ali transitando entre ar e água. Entendi. E aí depois com essa foto você criou uma... Eu fiz um quadro, né? Uma fotografia impressa com um objetivo mais decorativo. Entendi. Mas o que foi mais interessante foi o seguinte... eu tirei mais de 1000 fotos, né, naquele período, e aí eu gostei de uma. Tá? E era foto... Digital. Era foto de menos mal, né? Exatamente. E aí, o que eu faço? Eu nunca jogo nenhuma foto fora, eu não apago nenhuma. De todas da vida que eu tirei, eu não apago. Nem as repetidas, nada? Nem as ruins. Então, o que acontece? Tinha uma foto entre 1000, uma boa, e eu guardei as outras 1000 lá. Tá. E aí, um ano depois, eu fui revisitar esse arquivo de fotos. E aí eu comecei a olhar com outro olhar aquelas fotos que eu tinha achado que eram ruins. E aí eu comecei a ver, mesmo que estava borrado, que estava embaçado, mas ela tinha um movimento bonito, um brilho bonito. E aí, daquelas ruins, eu peguei algumas outras fotos e fiz uma outra arte em cima. Aí o que eu penso, se eu tivesse descartado aquilo, eu não teria a oportunidade de revisitar e olhar com um novo olhar. E
o digital permite isso, né? Que você faça um armazenamento muito... Imagina 1000 fotos impressas, é um calhamaço, né? Mas o digital permite bastante isso. E eu já vou lá, essa daqui. Eu vou apagando e deixo só algumas. Porque são mentes diferentes, né? Mas é bem curioso mesmo saber que o artista ele olha isso e revisitando tempos depois ele consegue enxergar coisas que ele mesmo não enxergou. E me diz uma coisa, embora você tenha dito que sempre gostou de desenhar tal, fora esse momento que você viveu aí, que deu para entender que foi um pouco mais acentuado na pandemia, né? Você chegou a trabalhar com outras áreas? Sim, muitas áreas, tá? Eu sou formada em Relações Públicas, trabalhei na área de eventos corporativos, também trabalhei na Câmara Municipal de Campinas, na área do cerimonial da Câmara. Eu sabia que você tinha... Eu falei, puxa, ela tem muita cara daquelas pessoas que apresentam na Câmara. É bem cara. Então, exatamente, trabalhei. Depois, eu também trabalhei em outras áreas, assim, por exemplo, com intercâmbio, né? Fui agente de intercâmbio, foi muito legal, aprendi sobre vendas lá, que foi muito interessante. Também fiz outros cursos que eu achava que eu iria trabalhar, acabei não trabalhando, né? Como design de interiores. Mas depois de trabalhar como relações públicas, eu fui trabalhar como fotógrafa, né? Que daí foi em 2014, que foi realmente quando deu aquele pontapé inicial para a carreira artística. Entendi. Aí você estava transitando em uma área, relações públicas e fotografia, e aí a fotografia praticamente é o olhar, né? A arte, né? E aí foi a partir da fotografia que começou a te dar um despertar para realmente ser uma artista plástica? Foi. Na verdade, foi em um momento muito especial, quando eu fui fazer uma viagem para a Índia, né? Passei 3 meses, né, viajando, tipo um mochilão mesmo, em outros países também. E aí, naquela viagem, eu fui para fotografar, para fazer fotos bonitas, né? E aí, eu fiz muitas fotos bonitas. Só que quando eu voltei, eu olhava para aquelas fotos, eu achava maravilhosas, mas aquilo não conversava muito comigo. Por quê? Porque as pessoas que estavam sendo retratadas, elas estavam super calmas, vivendo tranquilamente lá a vida delas, na rotina delas na Índia. E eu, como turista, estando pela primeira vez naquele local, que tem muito cheiro, muito som, muito tudo, né? Muita informação. Muita cor. Muita cor. Então, exatamente, barulho demais. Então, eu estava internamente, emocionalmente, eu estava muito agitada. Entendi. E a hora que eu olhava para as fotos, uma calma das pessoas ali vivendo tão bem eu digo assim, tão tranquilamente, sim, por estar rotina, acostumada, né? E aí, eu pensei assim, poxa, essa foto, né? Tá falando mais sobre ela ou sobre mim? Tá falando sobre ela. Aí eu falei assim, então a partir desse momento eu quero fazer algum tipo de arte que fale mais sobre mim, que eu possa expressar como que eu me senti lá, né, lá na Índia. Daí eu fui fazer artes plásticas e a partir daí eu peguei aquelas próprias fotos que eu tinha tirado, eu comecei a recortar, comecei a unir com outros materiais, com pintura, com madeira, com linha. Eu trouxe mais textura, mais informação para deixar aquela imagem mais conturbada. Entendi, que era como você estava se sentindo. Exatamente, que era como eu estava me sentindo. E por que a Índia? Olha, a Índia, quando eu era pequena, meus pais fizeram uma viagem para a Índia, porque meu pai foi trabalhar lá por um período, né? E aí eles voltaram com muitas coisas indianas, né? Tapete, quadro, né? Memórias, fotos. Então a Índia sempre foi uma memória para mim, né? E eu gosto muito de conhecer algo novo, né? Eu gosto muito de olhar uma coisa que eu nunca vi na vida, comer uma coisa que eu nunca comi. Então a Índia foi uma escolha por ser tão exótico, né? Para eu poder ter essas sensações novas. Legal. E quando é que de fato mesmo você, que aí eu acho que é uma grande sacada, né? Que foi quando você me falou isso, que me deu um estalo, eu falei, não é um bate-papo apenas com uma artista plástica, né? Que é o ponto que eu gostaria de
sensibilizar a galera que está ouvindo e que está assistindo. Você comentou que num dado momento, seu pai trabalhava muito viajando. Sim, viajava bastante. E aí, inclusive para outros países. Uhum. E ele era embaixador? O que ele fazia? Não, ele trabalhava com telecomunicações, né? Entendi. Ele era diretor de uma empresa, então ele Então tinha trabalhava bastante... demais. E E aí, de repente, você se viu tendo que mudar para uma outra... E isso, na hora que você falou, deu um estalo na minha cabeça. Conta um pouquinho como é que foi isso daí. Sim. Então, quando eu tinha 7 anos, meu pai foi transferido para trabalhar na Espanha, né? E aí toda a família foi, né? Eu, minha mãe, meu pai e meus irmãos. E eu sempre fui muito tímida, quase não falava com ninguém, Entendi. assim, tinha muita dificuldade de aproximação. E quando eu cheguei na Espanha, e eu comecei a ir para a escola, né? Foi uma época de alfabetização também. As crianças acharam uma novidade ter uma estrangeira na classe e acabaram vindo todas em cima de mim e me pedindo para que eu falasse em português para que elas ouvissem. Eita. E aí eu fiquei com muita vergonha, foi um trauma para mim naquele momento que eu travei. Eu não falei mais na escola desde aquele dia, né? Então eu passei 1 ano e meio morando na Espanha, indo na escola, e eu tinha só uma amiga com quem eu conversava, que ia para minha casa depois. Em português ou... Era em espanhol. E eu sabia falar, eu aprendi a falar espanhol. Entendi. Né? Só que você travou por causa do aglomerado de pessoas ali. Exatamente. E aí, não só na escola. Depois, eu comecei a ter muita dificuldade de me comunicar com as pessoas, né? Eu acabei me fechando com essa parte de comunicação. Certo. E como eu gostava muito de desenhar, e eu gosto muito de pessoas, não sou uma pessoa que não gosta de contato, eu gosto muito. Eu gostava de desenhar e aí eu passei a presentear as pessoas com os meus desenhos e eu fazia a cena que eu estava vendo, eu fazia algo que eu pudesse transmitir uma mensagem para elas e me aproximar aos poucos, devagar, para poder começar uma amizade ou uma conversa. Então era tipo... Isso eu achei muito legal. A forma como você criou um mecanismo ali de reversão daquela situação era desenhar para as pessoas. E aí o desenho, você acredita que fazia o quê? Era a forma de comunicação, né? Na verdade. Eu acredito que tirava a atenção da minha pessoa, entendeu? Era uma forma que eu passava uma mensagem sem a atenção estar direta para mim, para o meu olhar, para minha fala. Então o desenho era esse meio. Entendi. E aí talvez isso tenha te sensibilizado para a arte, né? O que você acha? Sim, com certeza. Na época, né, eu não notei, nem nos anos seguintes. Eu fui notar mesmo, recentemente, que essa ligação, que a arte é a forma que eu me comunico, porque eu comecei a ver que hoje, tudo que eu faço é relacionado à arte. Então, se eu quero passar uma mensagem, eu vou fazer um projeto. Se eu quero passar outro tipo de mensagem, eu quero ensinar alguém a fazer, então eu vou fazer um curso que passe essa mensagem. Então, tudo que eu faço tem uma mensagem a ser transmitida através da arte. Entendeu? Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Daí, quando você me falou isso, por que até trouxe isso à tona? Porque isso abre um leque de possibilidades para a gente falar. Por exemplo, o pai, né? O seu pai, obviamente, ele não foi porque quis, né? Foi uma questão de trabalho, né? E o ambiente que os pais colocam os filhos, muitas vezes, não que o seu pai tenha feito algo ruim para você, né? Mas o ambiente onde os pais colocam os filhos pode propiciar para eles um trauma. Com certeza. Tudo que a gente vive, né? Até palavras, eu acho, que a gente ouve quando é criança, reflete quando a gente é adulto e nos nossos comportamentos. Eu acho que isso é essencial, o cuidado na infância, né? Esse cuidado. E você falou que você até hoje é um pouco tímida, né? Exatamente, tem alguns comportamentos, aí é uma área que eu trabalho, tem alguns comportamentos que a gente vê da pessoa que é tímida, tem as que são extremamente tímidas, introvertidas, né? O que você acha, na sua opinião, que contribui para uma pessoa ser tímida? Eu acho que... Eu não sei se eu tô falando besteira, assim, mas eu acho que é da pessoa ela ser mais introvertida, tá?
Por exemplo, a minha irmã, né? Nós somos da mesma família, irmãs de sangue, pai e mãe. Ela é totalmente extrovertida, totalmente diferente. Mas eu acho que isso é um pouco da essência da própria pessoa, dela ser tímida. Não sei se faz sentido. O que você acha? Com certeza, com certeza. Por que eu tô te perguntando isso? Às vezes você tem algum detalhe para você que aquilo é muito marcante e faz com que você seja mais introvertida. Mas, no geral, a gente percebe que o universo em volta de nós, as pessoas em volta, elas não respeitam muito, né? Essas individualidades, né? Então, todo mundo tem que ser extrovertido. Pode reparar, quando tem uma pessoa muito introvertida, geralmente é excluído. Você sentiu essa exclusão assim ao longo da sua vida? Eu acho que eu mesma me excluí. Já começa por aí, assim, né? Eu mesma acabei me afastando das pessoas. Eu tinha essa barreira de chegar até elas, né? Mas eu acho que está muito dentro da gente, assim. Eu acho que não imagino que uma pessoa vá excluir a outra pelo fato da outra ser tímida. Acho que é mais uma barreira interna que a gente por não tem saber que lidar, viu? Eu vou te falar a real, porque assim, eu passei um período da minha vida que eu era muito tímido. Mas tinha um porquê. Então tem um porquê da gente ser tímido, né? No meu caso, não vem ao caso aqui para falar o seu, né? É uma questão muito pessoal, mas eu não tenho problema com isso. No meu caso era porque eu tinha um problema com a autoestima. Então, enquanto pré-adolescente, adolescente, eu tinha uma característica... Eu cresci rápido demais, eu demorei muito para crescer, então tive que fazer vários tratamentos médicos para poder crescer. Então, quando cresci rápido demais. Então, ficou, tipo, mão muito grande, desproporcional, pé muito desproporcional. Aí eu tive uma crise de acne muito profunda. Isso culminou com... bullying que sofria na escola, então que era um negócio absurdo que hoje você escuta, não menosprezando o que acontece com o jovem hoje, mas hoje o tipo de bullying hoje é totalmente diferente. Antigamente tinha agressão física, constantemente, né? Então tudo isso contribuía para que eu fosse um cara mais introvertido. E veja só, eu usei toda essa dor, eu canalizei hoje para ajudar pessoas. Então eu sei quando uma pessoa precisa de ajuda com relação a isso. Eu sei o que ela passa porque eu já passei por isso. Sim. E a reversão disso foi ao longo do tempo, né? Não é uma coisa rápida, que é o que eu percebo em você. Eu percebo que em você, pelo pouco tempo que eu te conheço e a gente conversando, que a arte foi esse despertar como é que eu posso usar o termo aqui? Por meio da arte, você deixou de ser um pouco mais tímida. Você consegue se expressar por meio da arte de uma maneira extrovertida. Sim, sim. Talvez essa seja a definição, né, que eu pensei aqui. O que você acha? Eu acho assim, foi um longo processo, né, para eu conseguir me soltar um pouco, né? A primeira parte, assim, antes da arte, foi a minha própria conscientização, assim. Eu pensei naquele momento assim, poxa, minha amiga super extrovertida, minha irmã, né? Por que eu não posso ser, né? Se eu me moldar para ser extrovertida, será que as pessoas vão perceber que eu sou tímida e estou tentando não ser? Aí eu comecei a fazer esse exercício comigo mesma, de me expor, de ir lá e tentar falar. Antes eu tinha muito receio até de falar o telefone. Eu tremia para falar o telefone. Eu também tive muito problema na parte da escola, na parte de ler, né? Porque como aquele trauma na infância, na Espanha, foi na minha alfabetização, então a minha leitura é muito ruim até hoje. Sério? Eu tenho muito problema para leitura e para ler em voz alta também. Então sempre que chegava na escola, na hora de ler, na minha vez, parecia que eu ia desmontar começar a passar mal. E aí, mas aí eu fui assim, tentando me enganar mesmo. Foi esse movimento meu, sabe? Eu acho que é claro, cada um passa por uma situação, cada um tem um motivo, né? O meu não tinha um motivo específico que algo aconteceu. O meu era simplesmente uma barreira interna. E aí eu fui tentando quebrar aos poucos. O que eu notei muito com a arte é que com a arte eu tenho uma mensagem para passar. Então, não importa se eu tenho vergonha, se eu não tenho vergonha, aquilo é tão mais forte do que
o meu, né, o meu conflito interno, que para mim tanto faz agora, se eu tenho vergonha ou não, entendeu? Então, se eu tô aqui falando com você, quantos anos atrás eu provavelmente teria negado, né? Mas hoje não. E aqui a gente conversando, tem algumas características que são próprias da pessoa que é um pouco mais tímida, né? Não acho que você é o tímido extremo, acho que é um pouco tímida, mas você se comunica super bem. Super bem, mas é o que você falou, né? Nós somos seres que se psicoadaptam, né? O Augusto Cury fala bastante a respeito disso, né? A psicoadaptação humana é um negócio fenomenal. Então, você consegue em pouco tempo estar lá num ambiente que você está totalmente desconfortável, você consegue reverter aquilo, a grande maioria pelo menos, né? Por causa da psicoadaptação. Mas muito legal saber essa história aí. E eu enxerguei, quando você estava falando, você falou que você passou por relações públicas, fotografia, qual foi a outra que você falou? Foi design de interiores. Design de interiores, que também é uma arte, né? Concatenar as coisas, né? Equilibrar as cores, é uma arte. Então você consegue perceber, para mim, conversando com você, eu estou tendo assim uma constatação de que realmente os trabalhos que a gente faz ao longo da vida, eles podem não ser ainda o que a gente vai fazer para o resto da vida. Aonde você descobriu que é neste trabalho que eu vou conseguir passar minha mensagem para o mundo. Mas eles foram ferramentas, cada uma contribuiu para um pedacinho do que você é hoje. Com certeza. Quando eu estava fazendo aquilo que eu essas experimentações diárias de momentos ali, eu pensava assim, nossa, mas por que eu estou fazendo isso, né? Não tem nada a ver comigo agora. Por exemplo, design de interiores. Aí eu terminei o curso e falei assim, acho que eu não vou trabalhar com design de interiores. Que tempo perdido. Hoje eu já não penso isso. Eu tenho tantas habilidades que eu criei, que vieram do design de interiores e são um diferencial para mim, né? Assim como trabalhar com vendas, eu trabalhava com intercâmbio. Eu nunca tinha trabalhado com vendas, hoje eu aprendi a vender. Hoje eu sei vender o meu trabalho como artista plástica, como professora, né, no meu curso. Então, tudo isso é muito importante. Às vezes, no momento a gente não vê, mas depois essa carga de conhecimento, ela vai ser um diferencial. Que isso também é uma grande sensibilização para quem está ouvindo a gente aí no Spotify, quem está assistindo no YouTube. Não prive seu filho, não fique fazendo o jovem pular a fase, ou fique instigando ele a pular a fase, né? Porque às vezes a gente precisa passar por algumas áreas, eu falo por experiência própria, né? Acho que o primeiro trabalho que eu fiz efetivamente para ganhar alguma renda para minha família, a gente fazia muitos trabalhos manuais. Eu lembro que minha mãe, isso é uma memória que acho que o host ele conhece quase todas as minhas histórias, essa você não conhece. A gente sabe extensão, essas extensões de ligar, a gente recebia uma carga disso na nossa casa e a gente montava, depois dobrava e colocava numa máquina e sugava uma embalagenzinha e mandava aquilo ir para o mercado, que é esses encartelados que a gente vê no mercado. A gente fazia isso. E eu me lembro que eu devia ter uns 7, 8 anos. E a gente fazia pra caramba, muita coisa para ganhar muito pouquinho. Mas aquilo me ensinou a prestar atenção em detalhes. Depois eu entreguei panfleto na rua, me ensinou que cada ambiente você tem que trabalhar de uma forma diferente. Então eu trabalhei no externo. Chuva, sol, vento, calor, frio. Depois fui para interno no supermercado. Então, cada uma era uma parte da armadura. E aí, hoje, enquanto empresário, né, eu percebo que, assim, você consegue identificar nas pessoas, assim, nossa, falta para essa pessoa um olhar bem do básico, assim, sabe, de respeitar a hierarquia, de reclamar de uma coisa que é tão básica que, assim, é simples, faça isso. Mas por quê? A pessoa talvez lá atrás ficou pulando fase. Ou até mesmo os pais estimularam a pessoa a já pular direto pro quinto passo. Exatamente. Né? E eu não sei como eram seus pais, né? Se te estimulavam a experimentar, porque isso é muito legal. Foi assim? Sim. Na verdade, eles sempre me deixaram muito livres, assim, para escolha, sabe? Então, eu já fiz diversos cursos, então teve até uma época que eu queria ser confeiteira. Então aí eles, não, tudo bem, vai lá, testa, faz o curso, vê se dá certo, sabe? Então eles me estimularam muito
a experimentar tudo que eu... Podia fazer arte no bolo. Essa era a ideia, na verdade. Eu queria porque era uma época que eu fazia muito biscuit, não sei se você conhece. Sei. E aí eu fazia muitos bichinhos. Daí eu falei assim, poxa, mas como que isso pode virar um negócio no futuro, né? Porque eu já tinha ali meus 25 anos, sei lá, que eu gostava muito de mexer. Aí eu falei assim, como que um biscuit pode virar alguma coisa vendável, né? Assim, uma carreira, talvez. Entendi. Aí eu falei assim, bom, se eu faço o biscuit, eu consigo ter também uma habilidade para fazer um bolo de casamento decorado também? Consigo. Então vou tentar. Aí eu fui e testei a confeitaria. Já não gostei da confeitaria por um detalhe muito, muito específico. Eu não consegui experimentar o bolo pronto. Eu finalizava o bolo, aí eu ficava assim, será que tá bom mesmo lá dentro? Ah, entendi, é verdade. Porque se fosse experimentar, estraga o bolo. Exatamente. Aí eu ficava tão tensa, pra saber se realmente estava tão bom quanto eu imaginava que estivesse. Sério que isso te travou? Ele me travou, eu falei assim, não quero. Porque você sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Realmente faz o bolo, será que tá bom? Eu não vou, quem vai saber é a pessoa lá que vai experimentar, né? É claro, né, que você adquire habilidade, você sabe fazer, né, com o tempo, mas aquele momento, aquela sensação que eu tinha de incerteza, aí eu falei, não sei, talvez não seja aqui. Entendi. Mas você vê que, olha que curioso, né? Todas as áreas que você foi tem um pouquinho de arte, né? Tem, com certeza. Tem um pouquinho de arte, já era um sinal que estava sendo dado ali. Então, essa sensibilização aqui, que pelo que seus pais fizeram, né, deixaram você um pouco mais com liberdade para experimentar, essa experienciação, podemos dizer assim, te possibilitou ir construindo o teu perfil, independente de ser mais introvertida ou não, que aí chegamos até a data de hoje, aí que você trabalha com artes plásticas, né? Isso. Muito legal. Eu sou aficionado por profissões. Eu gosto de conversar com pessoas que são de profissões diferentes da minha. Qual o maior desafio da tua profissão? Eu acho que é ser valorizado mesmo. Ser valorizado. A parte empreendedora do negócio? De converter em money? Também. Nós, né, assim, no Brasil a gente não tem muita cultura artística, né? Então, é muito difícil você pensar, qual profissão você vai ser, né, com uma criança? Quais os pais vão oferecer ali, né? As opções. Artista, né? Médico, advogado, engenheiro, publicitário, né? Dificilmente alguém vai colocar artista como algo que vai virar uma profissão, né? Porque realmente não é fácil, né? Então, eu acho... a sua pergunta, qual que foi mesmo? Qual que é o maior desafio? O maior desafio. Isso. Então, eu acho que realmente o maior desafio é o reconhecimento como um trabalho, algo sério, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, realmente é gostoso fazer o que você faz, né? Que ótimo, que tudo mais. Mas é um trabalho, né? Por mais que eu goste de fazer... Eu tenho prazer em ser feito, tem as partes ruins também, mas eu também preciso ser remunerada pelo meu trabalho. Então, eu acho que essa é o maior desafio, é o reconhecimento. Entendi. Como um trabalho mesmo. E como é que você lida com isso? Porque estar numa área que realmente não é cultural do nosso país, precisando empreender e monetizar aquilo, deve ser um baita de um desafio, né? Como é que você lida com isso? Olha, hoje eu vejo que o meu conhecimento é único, né? Assim, de tudo que eu adquiri, de qualquer pessoa, né? Querendo ou não. Mas o que eu posso transmitir através da técnica que eu criei, do meu trabalho, né? Da manualidade que eu ensino, ele é monetizável. Então, eu compartilho com as pessoas esse conhecimento. Então, dessa forma, foi a melhor forma que eu encontrei de ser reconhecida, né? De saber, não, o trabalho dela é ensinar a técnica. Entendi. É o que ela faz. Então, eu tenho essa parte do ensino e eu tenho muito reconhecimento de volta das minhas alunas, de o quanto elas estão gostando de aprender algo novo, uma situação nova no dia a dia, o olhar que ela está criando. Então, isso é muito interessante. Eu tenho alunas de todas as idades, e inclusive eu tenho muitas senhoras que são minhas alunas de 70 até 80 anos. Que legal. E elas me falando assim,
nossa, eu tô me sentindo encantada em aprender isso, que incrível, que único. Então, assim, para mim se tornou uma forma de reconhecimento do meu trabalho, ela fazer parte das minhas alunas, do meu curso, ela investir nesse conhecimento que eu tô proporcionando para elas e eu ter esse retorno também. Perfeito. Eu ia te fazer uma pergunta cabulosa, estava preparada na minha cabeça. Eu vou lembrar ela de novo, tá? Às vezes acontece. É que quando você falou, veja como são as coisas. Quando você falou de que você tem bastante público da terceira idade, por assim dizer, né? Na hora, eu dei aula por alguns anos para a terceira idade. E para mim foi uma das fases muito legais, porque eu enxergava pessoas que realmente estavam dispostas a aprender coisas novas, né? É isso. É uma disposição, uma garra por querer aprender, que você fala assim, puxa, o jovem deveria ver isso aqui, né? Eu tenho essa sensação também, essa vontade de viver, de explorar, né? De conhecer algo novo. Porque, querendo ou não, quando a gente está vivendo, a gente vai conhecendo muitas coisas e a gente acha que é normal, né? Sim. Mas chega uma hora que você vê que às vezes faltam possibilidades, que você já testou muita coisa. E a hora que você é apresentado algo novo, numa certa altura na vida, aquilo se torna tão mais especial, né? Um valor tão grande que durante a vida toda você, não, tô aprendendo, eu vou aprender mesmo. Eu lembrei a pergunta. Lá vai, hein? Qual que é a mensagem que você quer passar por meio da sua arte? Bom, a minha mensagem principal hoje, né? Porque a gente acaba sempre mudando, mas hoje é você olhar a vida com novos olhos, né? Então, você olhar tudo que você tem à sua volta e tentar ver de outra perspectiva, outro olhar, tentar ver, valorizar aquilo de forma diferente. Então, hoje eu trabalho com a cianotipia, que é uma técnica que usa a luz do sol para criar. Então, muitas vezes a gente tem o sol lá disponível e a gente não dá nem atenção. A gente acha, acordei e o sol tá lá, né? Quando, uma coisa banal. Uma coisa banal. Quando você, no meu caso, eu dependo do sol para criar, eu passo uma semana de chuva, uma semana nublada, um dia que eu abro a janela e o sol tá aparecendo num céu azul, isso se torna tão único, né? É uma nova oportunidade que eu tô tendo aqui naquele novo, né? Um novo dia. Então, a minha mensagem é essa, é olhar a vida com outros olhos e valorizar tudo que a gente tem em volta. Uma mensagem tipo de gratidão mesmo pelo que a gente tem de recurso natural. Sim. Que às vezes a gente é tão... Eu tive a oportunidade de visitar a África também, né? E aí eu verifiquei assim, né? Para nós, água parece ser uma coisa tão banal, né? A gente tem na torneira, tem tudo. E para eles é um negócio tão escasso. É limpo, né? A água potável para beber, né? Tão escasso que aí quando você tá lá e você vê que assim, você tem que quebrar uma ampola de cloro na água, esperar decantar para você poder tomar uma água que parece água de miojo. Aí você dá valor para um copo d'água, o que você tem de facilidade, várias garrafas d'água na geladeira, né? Então isso é um negócio muito legal. Gostei da mensagem. E além disso, né? Além do olhar para os recursos naturais, para a natureza, também tem o nosso olhar para nós mesmos, né? Para o nosso próprio trabalho. Aquela questão de que você falou de ser perfeccionista, né? Também olhar de uma outra forma. Você fez um trabalho, você está colocando um monte de defeitos, olha de um outro jeito para ele, né? Olha de um outro ponto de vista. E na arte, isso é muito, muito claro. Quando minhas alunas fazem os trabalhos, as artes e compartilham no grupo, muitas delas falam assim, chegam já falando, olha, eu fiz esse trabalho, mas eu não gostei disso. Já chega falando do que não gostou. Aí vem outra pessoa e fala, nossa, foi exatamente isso que eu gostei. E agora pensando bem, olhando de outra forma, realmente. Então, esse novo olhar vai para tudo, né? Entendi, verdade. Teve uma coisa que você falou que bugou minha cabeça, assim. Eu fiquei pensando nisso, né? Você falou que você faz a arte também, quando você falou da Índia, né? Que eles estavam tranquilos lá na rotina deles e você estava agitadona. E aí você falou que começou a fazer um trabalho para demonstrar como você estava se sentindo com aquilo, né? Você faz mais arte pensando nos outros ou em você hoje? Eu faço pensando em mim, mas no que eu quero passar de mensagem. Entendi.
E essa é uma grande questão da arte, né? Porque muitas pessoas gostam de fazer trabalhos manuais e aí a hora que você dá uma tela em branco, a pessoa não sabe o que fazer, não sabe o que pintar, não sabe para onde... Por mais que a pessoa já tenha uma habilidade, né? Quando você tem uma mensagem que você acredita, a arte flui, né? Então, ela realiza, ela se concretiza. Entendi. Então, eu sempre tenho alguma inspiração, alguma mensagem que é algo que está em volta. Me inspirei nessa árvore que ela está florescendo. Então, eu vou retratar isso na pintura ou na cianotipia. Sim. Então, é sempre algo que vai passar uma mensagem minha para o outro. A mensagem, tipo, você sempre tem um norte, né? Sempre tem. Você Exatamente. sempre tem um norte para... Eu peguei uma tela em branco, mas se a minha mensagem é essa, o que eu tô olhando aqui que tem a ver com a minha mensagem, né? Que eu quero passar. Legal, olha, bacana. E eu tive, assim, uma experiência muito importante, que eu mandei uma foto para um concurso, né? Eu já mandei para vários concursos, né? Até se você quiser depois entrar sobre isso, tudo bem. Aí eu enviei uma foto para um concurso e ela foi mencionada, né? Ela recebeu menção honrosa. E aí, na hora da justificativa, a gente teve a possibilidade de ir na premiação ao vivo. O rapaz falou assim: olha, sua foto está maravilhosa, ela está muito bem tirada, está perfeita tecnicamente, mas ela não tem título. O título da sua fotografia é sem título. E eu não entendi o que você quis passar com ela, qual a mensagem. Uhum. Então, faltou uma mensagem para ser transmitida através de uma foto. Se eu tivesse um título que induzisse a pessoa a pensar aquilo que eu quis dizer, provavelmente eu teria ganho uma premiação ali com aquela foto. Então, faltou a mensagem. É verdade. Entendeu? É verdade. Caramba. São muitos detalhes que a gente nunca para pra pensar, né? E nessa sua carreira aí enquanto artista plástico, fazem quantos anos que você está focada mesmo? Bom, eu comecei na fotografia em 2014, mas em 2018 eu comecei nas artes plásticas mesmo, que eu tô focada nessa área. Então tem uns 5 anos mais ou menos, né? 4 ou 5 anos. 4, por aí. Nesse período, qual foi a maior alegria e qual foi a maior tristeza para você? Elas estão embutidas no mesmo assunto, a maior alegria e a maior tristeza, é? no mesmo evento. Bom, a maior alegria foi... Eu submeti um projeto, né? Não era pronto, era uma proposta de projeto para uma residência artística, né? Certo. O que é residência artística? Muitas pessoas não conhecem residência médica, mas artística não. Quando você, artista, vai para um local... exclusivamente para criar, né? Então você está em um ambiente novo, ou uma cidade nova, ou um país novo, com o objetivo de criar aquele projeto num certo período de tempo. Uhum. E existem empresas que patrocinam esses artistas para criarem, existem museus, existem faculdades, enfim. No meu caso, eu submeti meu projeto para uma empresa que ia patrocinar a criação. Ia ser um projeto de 6 meses na China, pela empresa de relógios Swatch. E aí eu fui selecionada, fiquei muito feliz de ser selecionada entre pessoas do mundo inteiro e eles patrocinando esse projeto. Então, essa foi a minha maior alegria quanto à carreira, né? A conquista de carreira. Sim. Então, foi muito bom. E a maior tristeza é que não aconteceu por causa da pandemia. Então, eu tinha ficado muito feliz. E não tem nenhuma possibilidade de retomar agora? Então, aí o que aconteceu foi outra alegria. Foi que eles fizeram uma nova seleção. Eu nem estava sabendo que isso iria acontecer, mas acabaram me selecionando para fazer um projeto online. Então, eu tive esse suporte dos curadores da SWOT para me ajudar a desenvolver o meu projeto. Uhum. Né? Então, a sede deles é na Suíça, mas os curadores eram internacionais. E foram 5 artistas do mundo todo escolhidos. Eu era a única da América Latina, que foi muito legal. Eram 2 mulheres e 3 homens. E aí foi muito interessante. Foi uma outra felicidade. Não foi na China, não foi no local né, que era proposto. Mas já foi uma outra alegria muito grande, uma conquista. E você acredita, quando eu era adolescente, jovem... era o relógio que eu mais curtia.
Eu adorava, todo colorido, cheio de arte, De né? alumínio, tinha uns modelos que era muito louco, os relógios deles, era muito legal. Eu nem lembrava, mas verdade. Olha que bacana. Então tem empresa que patrocina Tem. essa residência, residência Artística. É, Residência artística. Que legal. exatamente. Não sabia que tinha esses patrocínios aí, que legal. Você falou que foi para a Índia. Qual foi o lugar mais top assim que você já foi, que artisticamente falando, Artisticamente, a Índia, com certeza, principalmente para fotografar, tá? Principalmente para fotografar, porque além de ser muito rico em cores, em texturas, em palácios, rebuscado, uma arte muito rebuscada, as pessoas também elas gostam de ser fotografadas na Índia. Elas amam ser fotografadas. Então foi uma experiência artística assim muito interessante de ter esse contato. E na Tailândia também. A Tailândia é um país que tem... Eu quero ir na Tailândia. É muito legal. Tem os templos, né, que são únicos. Visualmente, essa viagem tem aquele fator novidade que eu gosto. Foi Índia e Tailândia foram os... Entendi. Tem que ir para lá, se você deu 1000 cliques no mar... Exatamente. Você vai para Tailândia 100 mil cliques. Já leva 10 HDs. É verdade. Você tem... Você também armazena não só em HD, você deve armazenar na nuvem também. Quanto você tem de curiosidade? Olha, para ser sincera, tem coisa que eu só tenho em HD. Porque o HD tem vida útil também, eu cuidado. sei, porque a arte perdeu. O que acontece é que, assim, por exemplo, daquelas 1000 fotos que deram errado, entre aspas, eu armazeno em HD, aí aquelas que eu acho que deram certo, daí eu coloco para nuvem. Então, eu acabo... Menos mal. Mas você tem ideia quanto de memória você tem artística de coisa reservada em HD lá? Eu não sei te dizer, nunca assim. Parou pra... Nunca deve parei. ter coisa pra caramba, Deve. né? Qual que é o lugar que você quer, que você ainda não foi, sempre com o olhar artístico, né? Que você gostaria de ir com esse olhar de criar? Sim, Marrocos. Você tá vendo que tá tudo mais exótico, né? Eu gostaria muito de ir pro Marrocos. Eu e a minha esposa, a gente está tentando comprar um pacote que tem Turquia, que tem... Que Sim. falaram também que é muito louco lá, né? Eu fui pra Turquia, gostei muito. Vale Recomenda? muito a pena, recomendo. Foi naqueles balões da Capadócia lá? Naquele passeio eu não consegui ir por causa que não deu certo do vento, né? Tem toda essa questão. Mas eu fui num balão em um outro lugar chamado Pamukkale, que é também lá na Turquia, que é lindo, que quando você tem a vista, parece umas escadarias, parece sal, né? Mas é outro tipo de elemento, acho que é calcário, que fica tudo branco e lagoas azuis no meio desse sal, assim, parecendo uma escadaria. É muito lindo. Caramba, que legal. Depois você me passa o nome aí que... Isso, Pamukkale, vale a pena. Se a gente for realmente furar o Capadócia, tem esse aí que dá pra... E agora, não falando artisticamente, porque viagem é um negócio que também dá pano pra manga, né? Qual foi o lugar, não olhando artisticamente, não sei se é possível isso, né? Porque a arte não sai de você, né? Qual foi o lugar mais legal que você foi assim, pra curtir? Pra curtir. Olha, eu acho que a Tailândia, ela foi muito completa pra mim. Né? Tirando a parte da arte mesmo, quando a gente chega no país, a gente é muito bem recebido. As pessoas da Tailândia, pelo menos pra mim, né? Cada um tem uma experiência, né? Sim. Não dá pra colocar, né? Mas as pessoas são muito receptivas, muito alegres, né? E a cultura é muito diferente, a comida foi muito boa também. Então, eu acho que para mim a Tailândia, sempre que me perguntam qual é o melhor país, né? Qual que você mais gostou, eu coloco a Tailândia como das minhas memórias de viagem. É o lugar. Eu não fui ainda na Tailândia, mas é um dos lugares que eu gostaria muito de visitar. Tenho certeza que irei quanto antes aí. Legal, agora ouvindo você falar, realmente dá mais vontade de ir mesmo. Na Índia, na Tailândia, são lugares maravilhosos. Você tirou foto de elefante, assim, com... Eu tive a oportunidade de ir em um polo, sabe polo que é de cavalo? Sim. Assim, sobe no cavalo, joga
o esporte de elefante, polo de elefante. Eu nunca tinha visto isso. As pessoas jogam sentada no Sentado elefante. no elefante. Caramba. Era muito doido. E quando você está em viagem, você geralmente está mais aberto a conhecer coisas diferentes, Sim. né? Não importa se é longe, se não é, você acaba que pega e vai. E a gente estava vendo um encarte, assim, aí tinha dia tal, polo de elefante em tal lugar. Gente, o que será que é isso? Vamos ver. Entendi. Aí a gente acabou indo... Que legal, curioso, né? Mas na Tailândia e na Índia, você encontra elefantes em pontos específicos, mas na Índia é muito impressionante, porque você está andando lá, eventualmente você vai encontrar um elefante no meio de um carro, de uma moto passando. Eu tenho foto dessa cena. No meio do homem trânsito. no meio do trânsito, um homem andando no elefante, assim, é muito curioso. É muito Mas curioso. tipo, é meio sagrado para eles o elefante, né? Bom, se tá andando no meio do trânsito, deve ser algo que é comum, né? Será que é comum muita gente ter elefantes? Assim? Não digo que você vê toda hora, tá? Eu passei lá quase 45 dias na Índia, eu vi 2 vezes um elefante na rua. Entendi. Andando no meio dos carros, assim, entendeu? E o cara devia ser tipo um shake, né? Pra tá... Não sei exatamente o que ele estava fazendo com o elefante, qual era a proposta, se era levar para algum ponto turístico, Entendi. não sei. Então, mas é bem interessante essa... Olha, descobri várias coisas aqui sobre arte que eu acho super legal. Eu também gosto, sempre quando eu converso com pessoas que eu ainda não tinha conversado, eu gosto sempre de saber delas, assim, o que te inspira? O que te inspira? Deixa você extremamente completa. Eu acho que me inspira é o conjunto de um estado, né, de eu estar tranquila, em paz, e a natureza. Eu acho que essa união dessas 2 coisas é muito inspirador. Você está com a mente tranquila, né, você poder observar de forma tranquila. E acaba que você, quando busca inspiração, você busca um lugar dessa forma. Um lugar tranquilo, verdade. Um lugar conectado à natureza. E eu acho que aqui em Botucatu a gente tem opções, né, que podem inspirar muito com essa relação com a arte. Perfeito. Ótima definição. Qual que é a tua meta e teu sonho? Eu não sei se na arte eu nunca conversei com um artista... assim, artista plástico, né? Eu não sei se provavelmente vocês tenham, né? O que você deseja aí conquistar? Algum sonho aí? Sim. Atualmente, né, o que eu mais quero conquistar é uma exposição individual, né? Nós, como artistas, durante a carreira, você pode ter exposições coletivas, né, onde algumas pessoas se unem num certo tema e tudo mais e acabam expondo diversos artistas dentro desse mesmo tema, ou um artista ter uma exposição individual. Então, hoje, para mim, é ter uma exposição individual em algum local importante, que eu possa transmitir a minha mensagem para mais pessoas de uma forma onde que eu possa sentir que meu trabalho está destacado. Show de bola. Show de bola. E isso está perto de acontecer? Eu espero que sim. Tô caminhando. Estou caminhando, espero que sim. E com certeza vai conseguir, porque dá pra gente perceber o teu amor, a tua dedicação, e que eu acho que são ingredientes aí que fazem com que as coisas aconteçam, né? Amor, dedicação, propósito, mensagem. Então você tem um conjunto da obra aí, eu tenho certeza que se não agora, daqui a algum tempo, isso aí vai acontecer tranquilamente. Como eu havia mencionado para você no início, eu tenho o hábito de, quando eu converso com pessoas assim que são de profissões bem diferentes da minha, isso é uma curiosidade minha, de entender o que elas pensam de maneira bastante rápida de alguns assuntos sobre a vida. Eu peguei várias sacadas que você falou aqui, então eu tento fazer um pupurri na minha cabeça aqui, encaminhando para o final. Eu quero te perguntar o que representa isso para você em poucas palavras. É bem um plágio mesmo daquele quadro que tinha no Fantástico, onde eles colocavam um artista
e a pessoa ia falando, eles falavam a palavra, a pessoa falava o que representava para ela, né? Então é bem um plágio mesmo, plageio mesmo, tô nem aí, não tem problema nenhum. Fique à vontade. Primeira coisa que vier na sua cabeça, emoção, traduz aí pra gente. Cianotipia. Luz. Família. Inspiração. Viagens. Novo. Artes plásticas. Comunicação. Pinacoteca. Sonho. Empreendedorismo. Desafio. Dinheiro. Realização. Exposição. Meta. Sonho de consumo. Viagens. Que legal, né? Quebra as pernas da gente. A gente acha que a pessoa vai responder uma coisa e a pessoa responde outra. Artista. Artista. Porta-voz. Um artista inspirador. Pensando em não repetir os dois que eu falei na... Monet. Eu acabei nem falando pra você, né? Porque quando você falou do Van Gogh, né? Que eu sei que são vários, né? Eu acabei focando em um, por isso que eu repeti agora aqui para saber outras inspirações. Monet é muito legal mesmo. Sim. Né? O estilo do Monet é impressionista. Eu ia falar errado, mas é impressionista. Irmã. Alegria. Força. Índia. Sentimentos. Sensações. Botucatu. Novas possibilidades. Pandemia. Reinvenção. E a última, para não nos delongarmos, pai e mãe. Porto Seguro. Muito bem. É uma poeta, né? Que legal. Foi muito bacana o bate-papo aqui. Para mim foi extremamente surpreendente conversar com um artista. A gente percebe realmente que quem trabalha com arte tem uma sensibilidade diferente, uma forma de se comunicar. O diferente, quando eu digo, deixa eu definir o diferente, né? Eu acho uma tranquilidade diferente. Porque quando você está conversando com o empreendedor, o artista já é mais calmo, ponderado nas respostas. São respostas mais estratégicas, né? E eu achei super legal. Antes da gente terminar, eu queria também sensibilizar o público para uma coisa que aconteceu, inclusive, entre nós, né? Com a gente aí, né? Acabamos que com o jogo da vida nos conectamos lá no cowork, né? Que é esse o objetivo de um cowork, conectar pessoas para que elas realmente se transformem em amigas, em parceiras comerciais, enfim, façam negócio, sejam bons amigos. E eu acho que o objetivo foi cumprido, então já sou muito feliz por ter conhecido você lá no nosso espaço e, puxa, em fração de segundos ali a gente falou algumas palavras que despertou o objetivo de você estar aqui hoje. Mas eu queria que você falasse, de maneira bem breve, como é que você conheceu o podcast, o Bicast aqui. Porque tem muita gente, inclusive esses dias atrás, eu soltei um post assim, quem você gostaria de
de ouvir no Bicast. E aí várias pessoas marcaram alguém ali, né? E eu falei, olha que interessante, né? A Letícia conheceu o Bicast de uma maneira diferente. Como é que foi? Conta pra gente. Sim. Bom, como eu acompanho muito a área da cultura aqui de Botucatu e a Pinacoteca, eu sigo no Instagram a Cris Cury, né, que é a secretária da Cultura, e ela publicou que ela viria ser entrevistada por você, né? Eu assisti essa entrevista, foi meu primeiro contato com a sua pessoa, né, através do podcast, e a primeira vez que eu vi a Cris falando sobre ela, né, a trajetória, todas as conquistas e todo o incentivo que ela dá para a cultura. E eu me senti muito motivada depois de ver aquele podcast. Eu desliguei o episódio e liguei para a Secretaria de Cultura para agendar uma entrevista com a Cris, para eu mostrar meu trabalho, para ver como eu poderia contribuir para a cidade com o meu trabalho, como eu poderia expor. Então, para mim foi muito interessante. É interessante e eu agradeço muito por estar aqui hoje, porque foi marcante para mim o seu trabalho dessa divulgação, desse novo olhar e dessas novas possibilidades que as pessoas conseguem transmitir através dos seus trabalhos, né? Então, o seu trabalho ele é realmente muito especial para mim, muito marcante, provavelmente para outras pessoas que ainda não te falaram. Espero que hoje, né, alguém possa tirar também uma mensagem disso que a gente conversou, mas foi através da cultura que você passou a mensagem aqui no podcast. E eu te pedi para citar isso, não pela questão de favorecer a marca do podcast, porque a gente estava conversando até minutos antes, né? É óbvio que todas as pessoas querem que o produto delas cresça, apareça, se engrandeça, né? Mas eu acredito muito numa mensagem. Quando eu senti que eu tinha que ter um programa de podcast, eu me recordo que na cidade eu comecei o movimento do podcast e depois começaram vários outros. E não é sobre quem começou primeiro, quem é maior, não é isso. Mas quando eu olhei para o cenário do podcast, eu olhei como realmente uma ferramenta de sensibilização de pessoas. Eu não pensei em propaganda, se vão patrocinar, se você vai ganhar dinheiro com isso. Eu não pensei realmente. Eu pensei assim, se uma pessoa assistiu o podcast de verdade, quem me conhece sabe que eu estou falando a verdade. Se uma pessoa assistiu um episódio do podcast e falar, puxa, mudou minha vida, meu trabalho estava realizado. Quando você me falou isso, porque eu ainda não tinha... Várias pessoas falaram, gostei do episódio do fulano, do cicrano, tá muito legal o tema que vocês abordaram, mas isso para mim foi marcante. Então saiba que eu também faço elogio aqui em público, que a tua conexão com o Bicast, a gente está aqui hoje e depois foi tudo produto do sei lá, não vou falar aqui do acaso, que a gente se conheceu lá também mais fisicamente lá no coworking, realizou para mim um sonho, que era realmente isso que eu tinha como objetivo do podcast. E tenho certeza que você também divulgando aí o episódio, mais pessoas vão assistir esse episódio, vão se motivar, e já vou deixar o chamamento aqui para todos eles, né? Siga aí, repita a sua rede social, por gentileza. É @levolpe. @Volpe, tá? Com I no final, não Volpe, Volpe. Siga ela, siga a Letícia, conhece um pouquinho da cianotipia, que é a especialidade da casa, né? Vamos dizer assim. E você vai ficar surpreendido, realmente não é algo normal, é um negócio surreal. Eu fiquei encantado, inclusive no nosso novo espaço, já falei que tem abertura para expor, para ter peças suas lá, se for do seu agrado. Mas siga ela, conheça esse trabalho e se em algum momento desse podcast aqui teve algo que a gente conversou, tanto na vida pessoal quanto na profissional, que motivou você, inspirou você de alguma maneira, não deixa de compartilhar isso aqui no comentário e de coração. Quando a gente fala isso, não é para ter um monte de comentário, um monte de like, não é isso. É sobre nosso reconhecimento do trabalho. Quando alguém comenta, dá um like, dá uma curtida, compartilha, a gente... Para quem está do outro lado produzindo, porque é difícil, foi uma conexão assim extremamente... E tem pessoas que às vezes a gente leva 3, 4 meses para conseguir trazer aqui. Então, quando a gente escuta casos como esse, realmente é uma realização pessoal. Então, eu que te agradeço de ter aceito o convite. Ainda bem que nessa fase
talvez um pouco antes você falaria, não quero falar não no podcast. Ainda bem que nessa fase, porque você deixou aqui a sua mensagem, né? Acredito que quando eu te perguntei qual a mensagem que você quer passar, e você falou que para as pessoas olharem para a vida com outros olhos, né? Essa é uma mensagem muito legal. A pandemia nos ensinou a olhar para as coisas com outros olhos, numa outra velocidade. Então, acho que deixou a sua mensagem e a gente deixa a nossa mensagem aqui. Eu nunca terminei falando isso, né? Nunca terminei. Caramba, agora deu até vontade de... Me emocionei, viu? Realmente... esse é o objetivo do Bicast. Trazer pessoas com histórias assim, que se conectaram de maneiras diferentes, para você ouvir aí e compartilhar com teus amigos, porque tem beleza no Bicast, tem beleza nas pessoas que vêm aqui, tem beleza nas histórias delas, e tenho certeza que algum pontinho aí tocou o teu coração. Deixa teu like aí, beleza? Missão feita aí, deixou o like, se inscreveu no canal, vai no Spotify, se inscreve lá também. E deixa o comentário especialmente quem que você quer ouvir aqui no mês de novembro, porque mês de outubro a gente já está com a agenda fechada aqui, são 4 mulheres, lembrando que é outubro rosa, eu tô de rosa em homenagem, mentira, tô sim, mas foi sem querer, eu coloquei o rosa hoje, tá bom? Então fica aí o recado para vocês. Considerações finais, quer fazer algum comentário, quer fazer algum merchan, aproveita que é o momento. Legal, bom, eu queria agradecer pelo convite, e por essa inspiração toda, e também queria reforçar, né, que tudo isso a gente tem que ter a motivação de realizar, né? Realizar. Então, se eu tivesse só assistido o seu podcast e ficado pensando, puxa, que legal, né? A Cris daria uma abertura se eu fosse lá. É realizar, é pegar e fazer. Então, qualquer mensagem que a gente possa ter nessas conversas, no seu podcast, nessas inspirações, é pegar essa mensagem e realmente realizar e fazer acontecer. E agradeço muito o convite. Caramba, não poderia ter terminado de forma melhor. Vai lá e realiza. Deus abençoa ações, não só intenções. Intenções é muito bom, mas tem que pôr a mão na massa. Parabéns. Foi muito legal. Espero que você tenha se divertido aí. Foi um papo bacana. Numa outra ocasião a gente traz você de novo. Aí a gente pode fazer um bate-papo aqui sobre arte mesmo, né? Legal. Análise de arte. Por que não fazer um trio? Chamar a Cris. Com certeza. Tá. E aí, Cris, você topa esse desafio aí, ó? Fazer um trio aqui para falar de arte e aí você dá os seus pitacos também, legal, né? Super. Ou deixo vocês aí à vontade. Vocês falam de arte aí, eu fico só de espectador sentadinho ali. Tá bom? Obrigado, legal, Letícia, mais uma vez. Muito obrigada. Agradecemos a você que ficou até agora. Eu espero que você curta pra caramba esse episódio, não só esse, todos os outros. Lembrando que na semana que vem nós teremos um episódio surreal, porque vocês vão entender o surreal, uma profissão que no nosso país é tida como uma profissão de pessoas que ganham muito pouco, de pessoas que que sofrem muito preconceito. Você vai ver a superação de uma pessoa que transforma uma profissão comum, básica, mas muito importante, em algo que realmente sustenta toda uma cadeia familiar de pessoas e sustenta também pessoas com projetos. Você ficou curioso? Acompanhe a gente na rede social, que aí você vai saber quem é a convidada da semana que vem. Obrigado, Letícia, mais uma vez. Obrigado ao nosso querido host, Diogão Batman, né? Eu não falei isso aqui nenhuma vez porque você é o host de outro podcast, mas tem outro podcast que ele é o Batman lá do outro, ele fica com a máscara do Batman, inclusive. Mas aqui ele não usa máscara nenhuma. Obrigado também aí pela força. A gente se encontra no 41º episódio na semana que vem. Grande abraço para vocês. Valeu.